teologia. O que eu fiz da minha vida? Deus, logia, estudo. Salve galera, aqui é o Bruno Aleph, ou melhor, Shalom. Eu não sei se faz isso daqui, cara, agora me ensinaram isso na aula não. Cumprimento japonês, eu acho, né? Não é Shalom, é... Eu não sei. Shalom. Olha aí, recebe-se sal. É cumprimento em hebraico. Eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei a estudar teologia. Acho que ninguém sabia. Na verdade, eu só coloquei 1 milhão de vezes lá no meu Instagram. Caramba, eu gosto de me acabar pra caramba. Não só tenho que fazer alguma coisa, mas eu tenho que ficar postando, cara. Eu já tô viciado. Meu Deus. Depois não quero que as pessoas fofoquem de mim, né? Mas se você gosta de fofocar, me segue aí no Instagram, que tu vai saber muita coisa da minha vida pra ficar falando depois por aí. Vida do crente. Não é fácil. As pessoas que sabem da minha vida nunca mais se tornam as mesmas. Elas começam a perceber que a vida delas é melhor que a minha. Mentira, só brincadeira. Cara, mas eu comecei a estudar teologia, porque eu gosto tanto de Deus. Quem vê meus conteúdos sabe que toda hora eu tô falando de Deus. Mesmo que eu fale sobre outros assuntos, eu gosto de colocar Deus. Porque Deus está em tudo, Deus é tudo, Deus está em todo lugar. Não adianta, não tem como dizer que Deus não está. O Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Eu gosto tanto de falar de Deus que se eu não entrasse no céu, ainda assim teria feito um grande estrago no inferno. Que quando ele viu que eu ia dar um murro nele, ele caiu de volta. De qualquer forma, eu estudo teologia, meu irmão. Você tá falando com um teólogo. Mentira, eu tô no primeiro semestre ainda. Mas isso não me impede de ser um teólogo, né? A questão é que eu vim estudar sobre Deus, mas a língua original da Bíblia é o hebraico, o aramaico e o grego. E adivinha o que eu tenho que estudar? O hebraico. Por isso o Shalom. Bom, eu nem sei se é isso aqui, porque eles me ensinaram só a língua e não como é que tem que fazer as coisas, né? Eu fui começar a estudar hebraico, meu irmão, tu é louco. Os caras que inventaram essa língua não tinha muita coisa pra fazer, não. Aí eles vão contar uma história lá. Aí tem um homenzinho, aí esse homenzinho tava andando, e aí ele viu um boi. Aí eles colocam lá um homenzinho, depois eles colocam lá que tinha um boi. Aí depois eles desenhavam lá que ele tinha uma lança e jogou no boi. Aí é assim que eles contavam a história antigamente. Só que é muito ruim ficar desenhando tudo isso. Então o que foi que eles fizeram? Temos que ver uma forma mais fácil para que todas as pessoas entendam. Pegaram o quê? Pegaram a cabeça do boi e foram fazendo desenho, transformando. E aí virou o A no hebraico que eles chamam de Aleph. A questão é que o meu nome é Bruno Aleph. E quando tu começa a pegar a origem do Aleph, descobre que foi tirado de uma cabeça de boi. Com chifre. Aí tu pega Bruno Aleph, Bruno Boi, Bruno Chifrudo. A minha vida nunca mais será a mesma depois dessa. Porque se o cara me chama de Bruno Boi, ele tá certo. Meu contato com o hebraico é de dar dor de cabeça. Pro hebraico, porque na verdade o hebraico não é tão difícil, é eu que não consigo entender direito ainda. Obviamente entender o hebraico é importante para quem lê a Bíblia, porque tem muita coisa que não dá para traduzir totalmente pro português, mas tu consegue interpretar. Mas a vontade que eu tenho de pegar um judeu desse, esfregar a cara dele no nosso português também, eu falei, agora aprende, meu irmão, aprende. Então que os caras poderiam escrever normalzinho, né, como a gente escreve aqui e tal, tudo normal que todo mundo faz. Mas não, o que é que eles pensam? Não, eles de lá escrevem diferente. Vou escrever de trás para frente aqui. E não só isso, eu vou inventar um desenho diferente aqui. Aí eu tenho que entender a língua de um lado para o outro. Olha, isso aqui é minhas anotações que eu fiz aqui. E aí começa a ler daqui pra lá. Isso aqui é o alfabeto e eu fiz um monte de rabisco aqui, porque no dia que quando tu estudar hebraico tu vai saber também que fazer isso aqui salva a tua vida. Como é que segue o alfabeto aqui, ó? Aleph, Bet, Gimel, Dat, He, Vav, Zain, Shet, Tet. Cara, eu sou bom, né? Yod, Kaf. Enfim, aí segue, né, o alfabeto. Dependesse só desse alfabeto já tava fera. Shalom, Mashon Ha. Aleph. Iler Hakir. Meher Fota. Marcou mesmo? Sai. Minha roça, né? Fosse assim.
ia surtar, velho. Eu não sou professor, não tem como ensinar essas coisas. Mas, pra entender o alfabeto hebraico, o professor me passou uma música que eu vou passar pra vocês, que foi um inferno na minha vida. Eu sempre acreditei que música realmente serve pra tudo. Tu quer aprender? Música te ajuda. Porque tu pode até não querer passar horas lendo livro, mas tu passa horas ouvindo música. Assim. E a música se chama Aleph Bet. Aí o meu nome sempre tá aí, né? No Aleph. Bem que Bet é o B, aí seria de Bruno, né? Cara, meu nome é todo hebraico. Vou pesquisar mesmo Aleph Bet, vai aparecer Aleph Bet, tudo que tem lugar. E eu vou passar essa música pra vocês, porque ficou na minha cabeça e vai ficar na tua também. Aleph Bet, Gimel Dalet He, Vav Zayin Chet, Tet Yod Kaf Lamed Mem, Nun Samech Ayin Pe, Tzadik Kof, Resh Shin Tav. בואו ילדים הצטרפו למקהלה, נשיר את שיר האותיות מההתחלה. א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' כ' ל' מ' נ' ס' ע' פ' צ' כ' ר' ש' ת'. Ai, que ódio dessa música, velho. Me deu complexo. Aonde eu ia esse negócio na cabeça? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Eu tava andando, Aleph, Bet, cagando, Aleph, tomando banho, Aleph, Bet. dentro da aula de hebraico, porque quando a professora pergunta qual é a primeira letra do alfabeto, tudo foge na hora que a gente precisa saber dessas coisas. Não querendo complicar a nossa vida e apenas um pequeno detalhe, ainda tem o hebraico bíblico, que é diferente do hebraico moderno. Então existem dois tipos de hebraico. Um para complicar a tua vida e o outro para piorar. Colocaram umas pontuações que se chamam Nikudim. O que é o Nikudim? Nikudins são alguns pontos que são colocados debaixo das letras para te entender a pronúncia ou sentido. Rapaz, eu deveria ser professor de hebraico. Só com essas anotações aqui eu acho que eu já seria o cara. Eu passar fome, que aqui só tem a primeira aula, eu me tornaria especialista na primeira aula. Traduzindo, no português, A significa A. No tio tá coisa, é A. É abacate, Aleph. Não. Ar-condicionado, ar. Mas não, Aleph é mudo. Então para que existe? Exatamente. Aleph, que é a primeira letra, que poderia ser o A de abacate. Simplesmente no hebraico é mudo. Eu vou colocar aqui uma para que a pronúncia dela seja muda. Como é que eu pronuncio? Como é que ficaria meu nome? Seria Bruno Leão de Carvalho. Então, para dar sentido, tu precisa colocar um Nikudim, que são uns pontos que ele diz assim, olha, essa palavra vai se pronunciar assim. Essa letra será soada desse jeito. Soada. Então, se eu pego o Aleph, que é mudo, que não deveria ser mudo, que poderia ser um A, mas não é um A, e coloco três pontinhos embaixo, que se chama Segol, ele tem som de E. O A é E, não é A. Porque tem três pontos embaixo, então é E. Aí tu pega um Lamed. Lamed, ele é como se fosse um L, mas é um L virado assim. Tu vai ver aí, vou colocar. Então, um Aleph com três pontos embaixo e o Lamed, ele representa o L no hebraico ali mais ou menos, então ficaria El. Que significa para ou até. Aí vocabulário é outra coisa que se estuda depois, talvez eu faço um vídeo depois sobre essa questão de vocabulário e como é que eu me senti também enfrentando o vocabulário hebraico, porque aqui é porrada, cara, é fight. Mas eu tô feliz de estudar hebraico. Ele é a língua que Jesus falava. Não, na verdade Jesus falava aramaico. Vixe, será que eu me enganei esse tempo todo? Não era hebraico. Não, ele falava aramaico, mas escrevia em hebraico, então ele leu em hebraico. Então eu estou estudando a língua que Jesus leu. Jesus lia a Bíblia em hebraico. O hebraico ele era como se fosse o inglês da época. Todo mundo sabia, então muitas coisas eram escritas em hebraico, mas a língua que Jesus falava, que os discípulos falavam, era aramaico. Tipo eu, falando português, poderia escrever em inglês. O cara era um letrado, diziam que o discípulo era burro ainda, ele era pescador, era burro. Que nada, o cara sabia 2 línguas, 3 línguas. Porque culturalmente falando, os judeus eles eram assim. Através do hebraico eu vou aprender um pouquinho mais sobre a origem das palavras, aprender uma outra língua
ficar mais inteligente, entender mais a mensagem de Deus, orientado pelo Espírito, obviamente. Esse foi o meu contato com a língua hebraica. Ainda estou passando dificuldade. Eu ainda vou ficar fluente, porque se eu estou estudando para ser um futuro pastor, eu preciso estar orientando as ovelhas da forma correta. Então se inscreve aqui no canal, te aguardo no próximo vídeo. Não. Shalom. Vamos beber água, viu? Porque a gente pedra no caminho do que pedra no...